meninas! E o papo hoje é cirurgia plástica. Gente, no meu último vídeo, que eu respondi uma tag, né? Ai, deixa eu me ajeitar aqui. Eu falei que eu tinha feito 2 cirurgias plásticas, né? E uma dessas cirurgias foi a cirurgia de pálpebras, que é a blefaroplastia. E a Beta de Santana, ela ficou curiosa em saber detalhes, né, dessa cirurgia que eu tinha feito, né? E ela perguntou se eu tinha algum link, né, que ela pudesse, link de algum vídeo que eu tivesse feito, né, falando sobre essa cirurgia. E realmente eu nunca tinha feito, né? Eu nunca tinha feito nenhum vídeo falando sobre as minhas plásticas, né? Que não foram tantas, né, gente? Só foram 2. Então hoje eu vou falar sobre a cirurgia de pálpebras, né, que é a blefaroplastia, que eu fiz em 2010. Por que eu fiz, gente? Porque eu tinha aquelas bolsinhas, né, aqui. Vocês já viram aquelas bolsinhas que ficam bem acentuadas, inchadinha? Eu tinha muito aqui. Isso desde nova. Lógico que quando nova não era tanto, né? Era bem menos. Mas conforme os anos foram passando, elas foram ficando mais acentuadas a ponto de, tipo assim, se eu chorasse um pouquinho, aquilo já inchava mais ainda. Entendeu? Se eu não dormisse legal, aquilo ficava mais inchado. Então era uma coisa que me incomodava demais. Eu nunca, naquela época eu já não usava agora eu uso, né? Naquela época eu não usava muita maquiagem como eu uso hoje. Mas mesmo quando eu botava um lápisinho de olho, que borrava um pouquinho, né? Que às vezes durante o dia borra um pouquinho, aí juntava com a bolsa aqui, gente, eu ficava igual uma panda, né? Ficava horrorosa, né? Então me incomodava muito. E aí em 2010 eu resolvi fazer essa cirurgia, eu já estava decidida. Então eu conversei com meu marido, né, tal, e ele me deu total apoio. Ele falou: não, se tá realmente te incomodando, é uma coisa que você não quer mais, vamos procurar então, né, fazer essa cirurgia. E aí, fazer com quem, gente? Porque eu não tinha nenhuma amiga, ninguém da minha família que tivesse feito essa cirurgia, né, e nenhuma outra, né. Então eu falei assim, bom, eu vou ter que caçar um cirurgião, né? Eu vou ter que pesquisar. Então eu entrei na internet, pesquisei e achei um médico, né? E que me interessei em ter uma consulta com ele. Então eu procurei saber, né, a formação dele, eu procurei saber aonde ele tinha trabalhado, eu pesquisei se ele não tinha nenhum processo contra ele. Então eu vi que ele já tinha trabalhado com o Ivo Pitangui, que ele já tinha... Ele trabalhou com a equipe, né, do Ivo Pitangui, ele já tinha... ele já era membro, né, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é muito importante você saber se o médico é membro dessa sociedade, né? Então, tava tudo ok. E mais o que? E vi também que ele podia, né, ele tinha licença para operar, tem fora do país, tal. Então eu peguei isso tudo, tal, me senti segura e resolvi marcar uma consulta. Marquei a consulta, tal, conversei com ele, adorei, assim, me senti super segura. Voltei em outras consultas, conversamos e aí ele resolveu, né, passar os exames para fazer a cirurgia. Porque apesar de ser uma cirurgia super simples, gente, é uma cirurgia, né? Então, como toda cirurgia, você tem que fazer exames antes, né? O pré-operatório, né? Então, ele passou uma série de exames e eu fiz, né? Graças a Deus deu tudo certo. Fiz o risco cirúrgico e aí sim, foi marcada a data da cirurgia. A data em si, gente, eu não lembro. Eu só lembro que foi em 2010, mas o dia, assim, específico eu não lembro. Então, na data marcada eu fui, tá? Numa clínica, né, aqui no Rio, em Ipanema. E aí, quando eu cheguei no quarto, né, a enfermeira me deu um remedinho já pra acalmar, tal, né, já pra me sedar, né. Eu botei aquela roupa, aqueles detalhes todos de cirurgia, né, mas deixa eu tentar correr, né, pular algumas coisinhas que eu acho desnecessária. Então, aí eu fui, né, tal, e fui pra sala de cirurgia. O que é super importante, gente? Que qualquer cirurgia plástica ou qualquer coisa que seja uma cirurgia, que seja chamado de cirurgia, é importante que seja feito num centro cirúrgico, não em consultório, por mais simples que seja. Tem que ter todo um aparato para uma possível
entendeu? Ocorrência desagradável, tá? Então é importante que tenha lá toda a aparelhagem, que seja realmente um centro cirúrgico todo equipado. Então atentem também para isso. Para onde vocês vão fazer, qual a clínica que você vai fazer, tal, tudo isso tem que estar. Você tem que perguntar tudo antes pro médico, tá? Para vocês se terem certeza, né? Se sentirem mais seguras ainda. Então tá, a anestesia, gente, não é geral, tá? Não é aquela anestesia geral para cirurgias grandes, né? De grande porte. A anestesia, na realidade, é local e é sedação. Então, você fica sedada, você dorme, né? Eu não vi nada da cirurgia, tá? Eu realmente fiquei bem sedada. Mas quando eu já saí do centro cirúrgico, eu já saí acordada. Então, tá, fui pro quarto, tal, e fiquei ali em observação durante algumas horas. Então, depois fiquei legal, tal, já recebi alta no mesmo dia para ir para casa. Então, com todas as recomendações médicas tá? O que eu me lembro. Muita compressa de gelo nos olhos, muita. Por quê? Como aqui é uma área muito sensível, dá muito inchaço e edema, né? Que é aquela roxidão, tá? E eu não fiz só a pálpebra inferior, eu fiz a superior também. Porque apesar do meu problema ser mais aqui já estava começando a cair um pouquinho também. Então, para ficar mais harmonioso, ele achou melhor que nós fizéssemos, né? Que ele, né, fizesse a inferior e a superior, né? E realmente ficou, assim, um excelente resultado. Então, tá, aí fiquei de repouso, assim, direto durante 3 dias, com bastante compressa. Não lembro se eu tomei medicação, gente, sinceridade, eu não lembro, né? Se eu tomei alguma medicação. E eu acho que com menos de uma semana, ou com uma semana, eu retirei os pontos, tá? E ali na retirada dos pontos, você ainda tá com um pouquinho, né, de inchaço, ainda tá com um pouquinho de edema, você faz as compressinhas e tal, e depois é vida normal, gente. Então, assim, foi muito tranquila, eu não me arrependia. Se vocês me perguntarem, Mônica, você faria de novo? Faria sim. Eu não senti dor, lógico que fica sensível à área, né? Lógico, você foi costurada, né? Foi cortada e costurada, mas não fiquei sem dormir, dormi na boa, não senti dor, entendeu? Fica um desconforto, né? Porque foi uma área que foi mexida e é uma área muito sensível. Mas o resultado, eu achei assim que foi mais do que eu esperava, foi muito bom, eu adorei, eu me senti muito segura e foi isso, gente. Deixa eu ver. Ah, tá. E depois de um tempo, né? Porque mesmo depois de cicatrizado, tal, você fica indo lá, tal, pra ele ver, né? Até fica tudo normal, né? Vamos dizer assim. Aí ele passou, né, uma pomadinha pra ajudar na sumida da cicatriz, né? Porque a cicatriz em si, ela fica bem aqui assim, ó, nessa dobratura que a gente tem aqui do olho. Mas é uma coisa muito sutil, que mesmo que você, entendeu, faça assim pra pessoa olhar, pra ver, não vê, porque foi muito bem feita, né? Então, ele passa essa pomadinha, né, depois de estar tudo cicatrizado, pra... Como é que fala? Pra cicatriz ela ir diminuindo, né? Ela ir ficando bonitinha, né? Digamos assim. E o que é legal dessa cirurgia? Porque tem pessoas que têm problemas de queloide, né? Só que essa área aqui, gente, ela não dá queloide. Então você que tem medo, porque tem pessoas na família que tem queloide, ou que tem, você já fez já se machucou e teve que suturar e deu queloide, não, essa área não dá queloide. Então fica tranquila quanto a isso, né? Não fique com medo de fazer por esse motivo, tá? Eu acho que realmente, assim, eu fiquei muito mais empolgada, né, pra passar meu lápis de olho, meu rímelzinho, pra me maquiar. Eu achei que deu uma rejuvenescida muito boa, porque eu tinha uma aparência de cansada, né, sempre aquelas bolsinhas aqui, sempre aquelas bolsinhas aqui. Eu achei que ficou muito legal. E é uma coisa tão sutil, gente, que pessoas que não me viam, né, assim, há muito tempo e tal, às vezes que não sabiam que eu tinha feito a cirurgia, falavam, nossa, mano, você tá diferente, tá com uma aparência boa tal, mas era por quê? Porque as bolsinhas me deixavam com aparência de cansada, né, aquela aparência pesada. E depois da cirurgia, não, eu fiquei bem, né, eu fiquei sem, fico uma, nossa, você tá bem e tal, e depois eu falava, não, eu fiz uma cirurgiazinha, porque
Eu não tenho essas palhaçadas de dizer que eu nunca fiz nenhum procedimento, não, entendeu, gente? Eu faço, eu falo, não tenho esse problema, não. Então, quando eu falava, nossa, eu fiz a cirurgia de pálpebra, a pessoa ficava assim perplexa, né? Nossa, como deu diferença, né? E ninguém diz que você fez cirurgia, se você não fala, né? Porque realmente fica normal, os seus olhos ficam normais, né? Ficam mais bonitos. Bom, gente, então é isso, tá? Então é ressaltar, primeiro, procurar um excelente profissional, tá? Não vai muito por preço, não, tá? Muito, desconfio do muito barato. Procurar saber se o médico é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e fazer em centro cirúrgico, tá? Com toda a aparelhagem necessária, tá? Caso haja uma possível, né? Aconteça uma possível... Vocês sabem, né? Alguma coisa ruim aconteça, que não vai acontecer, né? Lógico. Então é isso. Beta, eu espero que você, né, que ficou interessado em saber mais detalhes dessa cirurgia, que eu tenha tirado todas as dúvidas, né? Quem tem aí dúvida de mais alguma coisa, pode deixar aqui nos comentários, tá? E então é isso, gente. Fica esse videozinho aí, né, para esclarecimento da minha cirurgia. E sim, se eu tivesse que fazer de novo, eu faria sim, porque foi muito, muito tranquila. Eu tive uma recuperação muito boa e o resultado foi muito bom. E até hoje, gente, ó, vocês veem, ó, tá vendo, ó? Não tenho ainda, apesar de foi em 2010, né? A gente já tá quase em 2016, tá normal. Mas se cair de novo aqui a bolsinha e tal, e se precisar fazer de novo, eu faço sim, sem um pingo de medo, mesmo porque agora eu já tenho a experiência, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus, beijo e até os próximos vídeos. Tchau!